Oi pessoal, essa semana eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha faculdade. Eu recebia bastante curiosidade de vocês, perguntando por que eu escolhi, vários tipos de perguntas sobre o caso. Para quem não sabe, eu tô no 7º período, na verdade terminei ontem o 7º período de Educação Física. Semestre que vem eu entro no 8º e aí eu me formo. E então eu abri um box de perguntas lá no meu Instagram, onde vocês me mandaram algumas perguntas sobre o assunto. E eu vou começar respondendo e no final, se eu tiver mais alguma coisa pra falar, eu continuo falando um pouquinho aqui, tá bom? Então a primeira pergunta é da Letícia RES, Letícia Ares, _, que é minha amiga da faculdade, que é minha dupla de TCC, na verdade. Ela perguntou: matéria que eu menos gostei do curso até o momento. Então, tem uma matéria que se chama Projetos Integrados. É uma matéria muito importante, mas é a matéria mais teórica no sentido de ela ensina a como fazer a pesquisa, como pesquisar, enfim. Então ela não é um assunto propriamente dito da educação física, mas ela é um assunto muito importante para quem está fazendo uma faculdade, que é aprender a pesquisar, aprender a fazer o trabalho final, que no caso é o TCC, enfim. Então acho que essa foi a matéria que eu menos gostei. Próximo. E o Fernando Filho V me perguntou: qual o teu principal objetivo depois de formada? Então, eu vou continuar na dança. A minha intenção não é ir para a área da educação física em si, a minha intenção é continuar na dança, mas a educação física me agrega. Como a gente tem um estúdio de dança, mais pra frente, pensando assim no mercado de trabalho, eu posso dar várias modalidades que estão dentro da área da educação física, como pilates, como algum tipo de treinamento, enfim, eu já vou estar apta a trabalhar dessa forma. Claro que vou precisar estudar muito mais, me aprofundando nesses assuntos, mas é uma coisa que eu tô apta e esse sempre foi o meu objetivo. Não queria largar a dança é meu objetivo principal. Próxima pergunta. A Laíla _Barros _ perguntou: acha que conhecer o corpo e seu funcionamento nos movimentos ajudou em algo na sua dança? Olha, eu acredito que sim, a gente fica mais consciente, né, do que a gente tá fazendo, mas não muito diretamente não é uma coisa assim, me ajudou demais depois que eu comecei a faculdade, eu sou outra pessoa dançando, não. Mas ajuda nesse sentido que eu falei, que a gente começa a conhecer um pouco mais do nosso corpo, a gente começa a se preocupar mais em aquecê-lo, em deixar ele bem preparado, então nesse sentido sim, de preparação para dançar, mas não na dança, entendeu? Na movimentação, isso não, mas no sentido de preparar o meu corpo como bailarina para dançar, sim. Próxima pergunta, também tem mais uma da Laíla. Aí a Leila perguntou novamente: por que escolheu esse curso e não outro, como o curso de dança mesmo, por exemplo? Então, gente, quando eu ia fazer a faculdade, a minha dúvida era sempre essa: eu vou pra dança, eu vou pra educação física. O que acontece? Eu fiz os dois, fiz o vestibular para os dois. Infelizmente eu não passei no de dança, então eu acho que, claro, eu acho que eu iria para a dança, mas eu não passei. No momento eu fiquei chateada e tal, mas depois, refletindo muito, pra mim, né, como bailarina e a minha vida, no caso, valeu mais a pena eu fazer educação física. Por quê? Na minha opinião, tá, gente? Eu estou dando na minha opinião. Não que fazer faculdade de dança é ruim, não é isso. A questão é que, pra mim, na minha opinião, eu já sou bailarina. Por quê? A faculdade de dança não é me tornar uma bailarina. Eu já sou bailarina, porque bailarina se faz dentro da sala de aula e não numa faculdade. A faculdade forma pessoas que entendem de dança, que estudam a dança, mas não forma bailarinos. E a minha intenção sempre foi ser bailarina. Então, como eu falei, eu decidi ir para a educação física, que também abrange a parte da dança, por conta do mercado de trabalho, na verdade, conversando com a minha família, como eu tenho um estúdio de dança, foi aquilo que eu falei. Posteriormente, eu posso estar dando outras modalidades no estúdio, isso vai me agregar, e eu também posso fazer uma pós-graduação na área da dança. Então eu uni o útil ao agradável e resolvi fazer educação física, tá? Mas assim, se eu tivesse feito dança, eu também acho que estaria bem feliz, mas a educação física me deixou bem tranquila nesse quesito, e como eu falei, bailarino se faz dentro de sala de aula, né? Pra mim, na minha opinião, mais uma vez. Próxima pergunta. A Carla MB Souza perguntou: tu pretende trabalhar dando aulas? Como vai ser? Eu pretendo trabalhar primeiramente como bailarina, esse é o meu principal objetivo no momento, me tornar uma bailarina profissional. Eu já dou aulas, né, de dança, mas eu nunca
nunca vou sair da área de dança. Claro, se surgir uma oportunidade que se eu estiver precisando, a gente trabalha, né, gente? Eu vou dar aula se eu tiver nessa necessidade, mas a minha intenção é não sair da área da dança, em nenhum momento. Como eu falei, no máximo, levar alguma atividade física lá pro estúdio, como preparação de bailarinos, preparação física, pilates para bailarinos, alongamento, entendeu? Esse tipo de coisa, mas sempre você vai ser voltado pra dança. Vai ser muito difícil eu sair dessa área. Próxima pergunta. A Mili On perguntou: o que você achou do curso relacionado à dança? Então, gente, como tudo, pelo menos na minha faculdade, toda área nunca é muito focada, sabe? Ou seja, a gente tem pequenos exemplos do que vão funcionar. Por exemplo, na dança, eu tive um semestre de dança. Então, gente, não tem como eu sair da faculdade dizendo, se eu não praticasse dança, que eu posso dar uma aula de dança, porque é um absurdo. Eu, hoje, me sinto preparada para dar aula de dança, porque toda a minha vida eu estive dentro de uma sala de aula, eu tenho um estúdio de dança, minha mãe é professora, então eu tenho essa bagagem, eu me sinto preparada. Agora, eu não posso sair da educação física, hoje eu vou dar uma escolinha de futebol. Gente, não tem condições, porque eu tive um semestre de futebol. Então, assim, como tudo na vida, a gente vai ter que se preparar, estudar, se aprofundar para trabalhar na área. Na faculdade, a gente tem pequenos momentos pra gente ver, pra conhecer o básico e mais tarde, se quiser se aprofundar no assunto e aí sim virar um profissional. Na minha opinião, é isso que deveria acontecer. E, infelizmente, não acontece. Tá cheio de gente formada que se diz professor de dança e não é, gente. Infelizmente. Assim como eu não posso ir dar aula de futebol, aula de basquete, aula de natação, não me sinto preparada e não é certo, né? Eu preciso de um estudo, eu preciso me aprofundar no assunto. Então essas foram as perguntinhas que eu separei pra vocês e agora eu vou deixar um recado pra essa meninada aí que tá nesse dilema de faço faculdade de quê? Eu tenho que fazer? Tô me formando no terceirão, se eu não entrar na faculdade vai me dar um negócio? Gente, nós somos muito novos quando nós nos formamos no colégio, né? Eu me formei com 17 anos, então eu entrei na faculdade com 18. Eu tenho a sorte, eu digo que eu tenho a sorte, que eu sempre tive os meus objetivos muito esclarecidos, eu sempre soube o que eu quis. Mas tá tudo bem a gente não saber, entendeu? A gente tem 18 anos, não precisa esse desespero todos. Agora, claro, quem tem certeza não é isso que eu quero, corre atrás. Mas quem não tem, dá um tempo. Pensa bem no que quer. E aí sim, não, eu quero isso, é isso que eu gosto pra minha vida. Então, agora eu vou focar. Porque, gente, senão é um desperdício de tempo, de dinheiro. Porque cansei de ver gente, entrei na faculdade de tal, não gostei, desisti, troquei pra outra, fui daquela, entendeu? E nunca é feliz. Fora aqueles que se formam numa faculdade e nunca trabalham na área porque não era aquilo que queria, ou porque não surgem as oportunidades certas. Enfim, relaxa. O meu conselho é relaxa. Se você tiver o seu objetivo esclarecido aos 18 anos para entrar numa faculdade, entra. Se não, tá tudo bem dar um tempo, tá? Pensar bem no que vocês querem. Eu tenho certeza que os pais de vocês vão agradecer por causa do financeiro, porque ficar trocando de faculdade não é barato, né, gente? A gente gasta dinheiro. Enfim, pensem bem no que vocês querem. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se tiverem mais algumas perguntas, deixem aqui nos comentários desse vídeo que eu vou responder tudinho, tá bom? Obrigada, um beijo. Dê um like nesse vídeo e se inscrevam no canal pra me ajudar. Beijo!